Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso, nono ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Yuri Lima e irei acompanhar você ao longo desta aula com o seguinte tema, presta atenção, mudança de paradigmas. Nesta aula, eu quero te convidar a repensar a sua vida, a repensar os seus modelos, a repensar os seus paradigmas, o seu jeito de estar no mundo, né? E repensar tudo isso requer também olhar com muito carinho para a história, né? E é um processo que é muito saudável. Tem uma frase de um bispo católico romano chamado Dom Helder Câmara, que ele falava o seguinte: para eu ser eu mesmo, eu preciso sempre estar em mudança. Quanto mais eu mudo, mais eu me torno eu mesmo. E quais são as mudanças que você, meu caro aluno, minha cara aluna, meu caro professor, precisa promover em si mesmo, né? Mas vamos pensar agora em relação a esse tema. O que significa paradigma? Vamos lá, primeira cartela, por gentileza. Bem, são normas, modelos, orientadores de um grupo que estabelece limites, né? E aí, estabelece limites e que determinam como o indivíduo deve agir dentro desses limites. Então, se a gente parar para pensar, sempre paradigma tem a ver com regras, com normas, com modelos, né? Essa imagem aqui do peixinho fora do seu aquário e pulando para outro aquário diferente do seu é um exemplo, né? Todos os peixezinhos aqui estão obedecendo um paradigma, um modelo, um jeito de ser, e o outro muda completamente, pula para outro aquário e, de certa forma, está rompendo com esse paradigma, com este modelo, com esta norma, com esse jeito de ser. E aí, nós vamos pensar mais profundamente acerca disso, olhando para a próxima cartela. Paradigma. O que você vê? O que isso significa? Temos sempre que pensar em modelo ou padrão de orientação, né? E aqui é muito interessante quando a gente olha para essa cartela, porque muitas das vezes a nossa vida ela é feita por padrões, né? Ela é construída de maneira coletiva. E o coletivo, as regras, os padrões, eles incidem diretamente no seu jeito de ser no mundo, né? Para pensar aqui comigo. Quando você vai ao shopping, ou vai a um lugar, uma igreja, por exemplo, muitas das vezes você se arruma todo, né, para estar dentro daqueles padrões de que o lugar te exige, né? Então, esses padrões, essas normas, esse jeito orientador, digamos que isso tudo é paradigma. E é necessário a gente pensar esses modelos, pensar esses padrões, pensar essas normas sob uma outra ótica. No próximo slide você vai ver uma coisa interessante. Mas às vezes o paradigma é o que nos impede de ver e aceitar novas ideias, né? Como é que é difícil, às vezes, nós pensarmos em novas ideias, pensarmos num outro jeito de ver o mundo, pensarmos num outro tipo de mundo, num outro tipo de norma, né? Muitas das vezes, os paradigmas, eles são suposições que nós compartilhamos para perceber o mundo, né? Aqui nessa figura é bem interessante, você está vendo aqui todos os peixes seguindo um padrão só e o outro aqui, ó, indo para outro canto, rompendo com o paradigma, rompendo com esse modelo,
porque ele de alguma maneira está indo contra aquele paradigma, aquele modelo, aquele padrão. E muitas das vezes, quando a gente rompe com isso, quando a gente, de certa forma, vai contra a corrente, nós estamos dando um up para novas ideias. As novas ideias, elas sempre vão surgir a partir de... Às vezes a gente vai ter que ir contra as suposições compartilhadas das pessoas. As novas ideias vão surgir a partir de novas necessidades. Né? E aqui é interessante pensar exemplos de paradigmas, né? A Marcha das Mulheres na França, que deu início à Revolução Francesa, o movimento das sufragistas, o movimento de mulheres pelo direito ao voto na Inglaterra no século XIX, a Renascença na Europa durante os séculos XV e XVI, que já privilegiou, né, um olhar mais humano sobre as artes. O Iluminismo na Europa nos séculos XVII e XVIII, que deu um enfoque maior, né, ao uso da razão instrumental, ao uso da razão como algo que, de certa forma, pudesse permear a nossa caminhada, a nossa história de vida. O movimento abolicionista no Brasil, no século XIX, que pensou a questão da libertação dos negros escravos, né? E aqui a gente tem que pensar nesse movimento abolicionista, que foi um dos primeiros movimentos que pensou no negro a partir da sua dignidade humana, né? Bem, aqui ao lado, você está vendo aqui vários rostos, né? Negros, brancos, mulheres, homens, jovens, né? E esses rostos, eles de certa forma vão ser, na verdade, o modelo principal de uma grande quebra de paradigma, que é o seguinte, que muitas das vezes houveram certos paradigmas que a gente teve que romper para privilegiar a diversidade humana, para privilegiar a dignidade humana. E de onde isso veio? Né? No próximo croma, você vai ver aqui uma coisa que eu quero te mostrar. Aqui nós vemos uma pintura, né, da escola grega. Por que eu quero trabalhar com os gregos? Porque foi a partir dos gregos que nós vimos algo que foi um divisor de águas para se repensar a quebra de paradigmas e se repensar também o surgimento de novas ideias para a nossa humanidade hoje. O antropocentrismo, né? Mas esse antropocentrismo, ele só ocorreu a partir de certas quebras de paradigmas. Olha só, da pré-história à história antiga, houve a passagem do nomandismo para o sedentarismo. O homem que vivia andando para um lado para o outro, e o homem que teve que se sedimentar, se fixar em um lugar para cultivar a sua terra, para cultivar a sua família, né? Isso foi uma quebra de paradigma, tá? Outra coisa também que foi interessante, se a gente para pensar, o surgimento da propriedade privada, né? Da Grécia grega, da Grécia antiga, e que surgiu a propriedade privada a partir da Grécia antiga, e o advento das polis, das cidades e estados na Grécia antiga. Né? Depois, o surgimento da filosofia como um pensamento sedimentado, baseado na razão. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante. Esse antropocentrismo que começou a surgir na Idade Medieval, na Grécia Antiga, ele vai se confrontar com outro paradigma, que é o paradigma medieval. Vamos lá então?
Esse paradigma medieval, ele fala do quê? Do poder do sagrado. E um poder do sagrado que vai ocorrer mediante o advento do cristianismo. Esse advento do cristianismo que vai ser sedimentado pelo poder da Igreja Católica Romana e que o princípio da autoridade, de que o homem é submisso a Deus. Então, nós vamos ver aqui então a questão da visão teocêntrica, que fala do poder do sagrado, que Deus, o sagrado, é o centro do universo, e esse homem é submetido tanto a Deus quanto às autoridades instituídas por ele, que seria a igreja, né? E a gente vai perceber que na modernidade, o humanismo, ele vai quebrar com esse paradigma do teocentrismo. Enquanto que no teocentrismo você vai ver o Deus como centro do universo, como centro do pensamento, e que o homem é submisso à autoridade de Deus e da igreja e da religião, na modernidade não, nós vamos ver uma valorização do homem e do ser humano. O ser humano vai ser olhado como uma criação privilegiada de Deus. Isso no humanismo. Isso quer dizer que, na visão antropocêntrica, o homem vai ser o centro do universo. Então, presta atenção aqui. Você vai ter dois paradigmas interessantes que a gente vai confrontar até agora. O teocentrismo, em que o Deus está como centro do universo, o homem está submetido à autoridade da religião, da igreja de Deus. Isso vai ser, de certa forma, sedimentado, vai ser construído ao longo da Idade Média. E o outro que seria a visão antropocêntrica, em que o homem é o centro do universo. Ele é a criação privilegiada de Deus. Ele não vai estar simplesmente submetido à vontade de Deus, e sim ele tem autonomia. Se a gente olhar mais para frente e pensarmos juntos com carinho em relação às características da modernidade, nós vamos ver algumas consequências disso, principalmente nos dias de hoje. Nós vamos ver que as características da nossa modernidade privilegiam muito o individualismo. O indivíduo, muitas das vezes, está acima do coletivo. O uso da razão, vai privilegiar o nosso racionalismo. E a razão, ela vai ser usada de maneira experiencial, buscando provas através da ciência. Então, podemos dizer que o individualismo, o racionalismo e o cientificismo vão ser características basilares quando a gente vai pensar com carinho em relação à modernidade, em relação aos novos tempos, que é os tempos que nós vivemos hoje. Para pensar comigo. Muitas das vezes, hoje, nós temos pessoas extremamente individualistas, mas, por outro lado, nós temos também pessoas que usam da razão para poder encaminhar a vida. E também temos o uso da ciência como bem para a humanidade. Eu tive o privilégio, graças a Deus e à ciência, de ter a segunda dose da minha vacina contra o coronavírus. Se não fosse a ciência, certamente não só eu, quanto outros indivíduos, milhares de pessoas, estaríamos à mercê desse grande mal da pandemia. Mas, por outro lado, nós vemos muitas das vezes, inclusive nos dias de hoje, pessoas
que sedimentam, que falam discursos negacionistas contra a ciência. E a ciência, na verdade, gente, ela é um instrumento que deve ser usado a favor da vida, né? Então, tudo que é a favor da vida, que privilegia a vida humana, isso deve ser abraçado com carinho, né? Então, pense com carinho em relação a essas dicas de hoje. Nós falamos ao longo da nossa aula da quebra de paradigmas, que muitas das vezes a gente precisa quebrar paradigmas para surgir novas ideias. Falamos sobre a questão da diferença entre o antropocentrismo e o teocentrismo. E também falamos sobre a questão da modernidade, quais são os paradigmas que versam a modernidade de hoje. Tá? Vamos para a nossa ideia de ir agora? Questão número 1. A sociedade tem a mania de julgar os outros. Se ela fosse mais magra, seria bonita. Até que o rosto é bonitinho, se tivesse mais corpo, seria mais bonita. Se o cabelo dela fosse liso, iria valorizar muito mais ela. Todo esse se parece não acabar nunca. E com isso, essas pessoas influenciadas pela mídia acabam diminuindo a autoestima das pessoas a troco de nada. A partir das ideias do texto, expresse sua opinião em relação aos padrões de beleza impostos pela mídia. Então pense com carinho, quero que você participe aí da nossa ideia de ir. Qual é a sua opinião em relação à nossa primeira questão, né? Segunda questão, diferencie em poucas palavras o teocentrismo do antropocentrismo, tá bom? Então nós temos duas questões, fica à vontade, vamos que vamos, participemos com carinho dessa ideia de hoje, daqui a pouco a gente se encontra para resolvermos juntos.
Muito bem, então, a todos e todas que tentaram, que responderam no nosso chat as questões, meu muito obrigado. A minha saudação especial para você que está acompanhando nossa aula de hoje. Sinta-se mais do que nunca acolhido e acolhida. Vamos juntos então responder essas questões? Bem, vamos aqui, a Casey Emanuela, Casey Emanuele, ela coloca assim, na questão número 1, deveríamos dar mais valor pelo que a gente é e não pela nossa aparência. O Guilherme também concorda com o que a Casey colocou, né? A Casey complementa, inclusive, deveríamos dar mais valor ao que a gente é e não pela nossa aparência. O Luiz Fabiano fala assim, se deveria dar valor pelo que a gente é, né? Pelo que a sua essência, não pelo que você tem. Né? Aí a Ruth coloca uma coisa interessante, o ser humano ele tem necessidade de se encaixar e ser aceito. Também é uma outra situação, Ruth, que muitas das vezes alunos, qualquer ser humano enfrenta essa necessidade de se encaixar, de ser aceito, né? De se sentir acolhido. Né? Aí o Camilo César até coloca, ao final de tudo, quem vai julgar, tudo será Deus, né? E ele não vai ver se a pessoa é A, X, ou Z ou Y, né? A Ruth coloca uma coisa muito interessante. O que realmente importa é o interior do ser humano. Né? Bem, a você que tentou responder de alguma maneira, vamos tentar ver a nossa resposta de hoje? Bem, diante da questão 1, o nosso gabarito aponta o seguinte. Pode passar? A resposta é pessoal, né? Mas eu vou fazer um comentário. A sociedade muitas das vezes estipula e impõe padrões tipológicos, né? Com aspectos como tipo de físico, aparência, e os divulga através da mídia, massificando o segmento destes estereótipos. Muitas vezes levando os indivíduos a se sentirem mal e discriminados, e se não se encaixam nos padrões impostos, né? E aqui eu quero fazer um comentário com você, né? Se você, de certa forma, não se sente acolhido pelos padrões de beleza, pelos padrões que a mídia muitas das vezes impõe, amigo e amiga, sinta-se acima de tudo acolhido pelo que você é, pelo que você tem no seu interior, pela vida que você constrói e por tudo que você pode acrescentar na vida de outras pessoas. Não adianta a gente ser feliz só para enganar outros. A gente tem que ser feliz gratuitamente, fazendo outras pessoas felizes, mas nos aceitarmos como a gente é. Tá? Então, fica a nossa mensagem. Acho que é muito importante a gente bater sim nesse tema, porque em primeiro lugar, se aceitar tal como você é. Você é amado e acolhido como você é. Tá bom? A questão número 2. A Késia colocou assim: teocentrismo é quando a gente coloca no centro do nosso pensamento, esse modelo, Deus. E o antropocentrismo, a gente coloca o homem no centro desse paradigma, né? A Ruth Sanches também coloca dessa maneira, né? Deus no centro de tudo. Né, o teocentrismo e o antropocentrismo como homem no centro de tudo. E deixa eu ver aqui. Bem, que legal. Então, o que é importante aqui que foi colocado pelas duas colegas de hoje, né? O ser humano, o antropocentrismo é o quê? É quando você coloca o ser humano como centro, como o paradigma, como um modelo, né? Como aquilo que de certa forma vai permear a tua vida e de certa forma vai permear o teu padrão de pensamento. E o teocentrismo é quando você coloca Deus como centro da tua existência, que vai permear a tua vida, as tuas regras, o teu jeito de viver e de ser.
Muitas das vezes separamos, por muito tempo tivemos uma tensão muito grande entre teocentrismo e antropocentrismo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos treinar uma espiritualidade, uma religiosidade, um jeito de ser que integre tanto o ser humano quanto Deus. Deus, no sentido que a visão de Deus que privilegia a vida humana, e o ser humano que deve não se isolar, não se sentir uma ilha, mas se integrar com toda a humanidade no movimento de defesa pela vida. Tá? A você, meu caro aluno, minha cara aluna, um grande abraço de coração. Sinta-se sempre muito bem acolhido e acolhida na nossa aula de ensino religioso e vamos juntos construir educação. E no gabarito 2, vamos lá ver o que foi colocado? Bem, o teocentrismo, Deus é o centro, e o antropocentrismo como Deus, o homem é o centro de tudo, né? O teocentrismo como o sistema onde Deus, Theos em grego, estaria no centro do mundo, e o antropocentrismo é o conjunto de ideias onde o homem representa a figura central nos campos da cultura, da ciência, da sociedade, e é a principal referência para o entendimento do mundo. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, a você que participou da nossa aula de hoje, um grande abraço e tudo de bom para você.